da absolvição. A ação penal imputada ao acusado não restou comprovada, vez que as provas colhidas aos autos são frágeis e subsistentes para alcançar uma sentença condenatória. Isso porque, malgrado tivesse confessado a prática delitiva durante a autoridade policial, eis que, em juízo, preferiu exercer seu direito constitucional de se manter em silêncio. Em-se salientar que seu silêncio, quando do interrogatório judicial, não é fato que lhe prejudica, muito menos que enseje sua condenação. Então nós temos um crime em que ele confessou na polícia e não quis conversar em juízo, quis permanecer em silêncio. Tá? Era um fato bem complicado mesmo da cidade que eu atuava lá na época aqui desse processo. Tá? Não foi em 2020, esse fato está mudado um pouquinho. Rodrigo, por que você fez uma tese absolutória? Falei um pouquinho com isso de vocês na última aula, né? Mas como tem gente nova, na Defensoria Pública, principalmente quando o réu não confessa em juízo ou fica em silêncio em juízo, a gente sempre faz pedidos absolutórios para depois não dar uma nulidade por uma atuação precária da Defensoria no processo, tá? Se eu tenho só a confissão dele em juízo, eu não tenho a confissão dele, a confissão dele extra processo, extra autos, lá no inquérito, eu não tenho ela em juízo. Então eu não posso dizer que ele confessou o processo, pelo menos não em juízo. Como se sabe, você vai ver que essa é uma defesa meio genericona, tá? Como se sabe, o interrogatório é um meio de defesa, onde acusados podem inclusive mentir ou silenciar, sendo certo que tal fato em nada lhe prejudica, visto que vigora no processo penal o princípio da verdade real, devendo, pois, o magistrado buscar os fatos como eles realmente se deram. Por outro lado, as acusações impostas ao réu estão amparadas principalmente pelas escoteiras afirmações das testemunhas arroladas nos autos, o que merece uma análise mais criteriosa, interessadas que são na solução do litígio, vez que são parentes próximos da vítima. Olha que interessante, as testemunhas que a gente tinha aqui no processo, elas são parentes próximos da vítima. Então, a minha única tese para pedir a absolvição é desacreditar as testemunhas que foram ouvidas, claro. Maiormente por estar visível nas declarações das testemunhas o interesse de vê-lo processado e preso, porquanto teria o acusado proferido ameaças de morte contra outros familiares, é isso que eles falavam, tá? Dentro do processo. Então, o que é importante até agora? E o que for importante eu vou pontuando para você poder entender o racional por trás da peça, tá? Vítimas que são parentes, réu que não confessou em juízo. É isso que eu tenho para pedir, por enquanto, a absolvição do réu. Ó. Sendo assim, tais depoimentos devem... faltou um ser aqui, ó. Devem ser analisados isoladamente e com reserva, pois estão embasados numa suposta confissão do acusado, passível de total descrédito, vez que não é possível saber sobre quais métodos foi obtida essa confissão, podendo, inclusive, haver coação moral, física e psicológica. Ademais, o interrogatório na fase inquisitiva foi prestado sem a presença de defensor. Isso é importante também a gente pontuar, tá? E vocês vão ver que uma das teses que a gente vai utilizar aqui é uma coação moral, tá? Mas é um pouquinho mais adiante, a gente vai começar com essa tese que não é tão boa assim de absolvição. Em relação aos testemunhos dos policiais, em nada contribuíram para a comprovação da autoria delitiva voltada para Tício, porquanto nenhum fato novo foi acrescentado além daquilo que foi presenciado, qual seja, a descoberta do corpo da vítima em sua residência em estado de decomposição, de modo que havia se passado 1 ou 2 dias do evento criminoso, sem que qualquer pessoa o tivesse presenciado, ficando a teoria no campo da especulação. A gente está olhando aqui que tem mais um fato que chama atenção. Esse crime aconteceu e o corpo dessa senhora só foi encontrado dias depois daquele ocorrido. Então, o que o depoimento de um policial acrescenta para o fato? Nada, só o que ele viu depois, que é o que a perícia relata ali, tá? A descoberta de um corpo. Então, muita atenção, porque muitas vezes o promotor de justiça ele vai querer tirar desse depoimento policial que não viu nada, que não acrescenta nada, ele vai querer tirar uma possível impressão pessoal daquele policial. Isso é vedado, ele não pode, tá? Olha, nesse tipo de crime, o réu sempre oculta, nesse tipo de crime que foi morto uma idosa, que é parente do réu, ele sempre oculta o corpo. Ah, doutor, é muito comum a gente ver isso no... Não. Experiência policial não entra dentro do processo. O policial tem que depor sobre fatos. Olha, tudo bem, sua experiência profissional, legal, mas o que a gente quer saber é, quando você chegou lá, o que você encontrou? A casa estava arrombada, não estava arrombada, o corpo já estava em estado avançado, qual foi a visão que você teve? É só isso que o policial vai relatar. Nessas condições, as provas produzidas não trouxeram elementos suficientes para formar um juízo de convicção desfavorável ao réu, extremo de dúvidas impondo a absolvição do mesmo, diante do princípio do indúbio pro réu,